Olá a todos, iniciamos mais uma vez uma exposição doutrinária da nossa Casa Espírita Fraternidade, nos utilizando das redes sociais da nossa casa querida e trazendo aos irmãos uma reflexão, uma abordagem do Evangelho, de um tema evangélico, da melhor forma possível para que todos possamos assim tirarmos nossas conclusões e visualizarmos os ensinamentos de nosso amado Jesus. A partir deste momento, nós iniciamos, como já é de costume, com a nossa prece, mas também estendemos-nos um pouco mais em irradiações de amor, em boas vibrações, a qual convidamos aos irmãos em seus lares a nos acompanhar neste momento. Pai de bendito amor, de infinita misericórdia, agradecemos pela oportunidade de mais um dia de aprendizado e reflexão mútuos. E ao agradecer, como eternos pedintes que somos, recorremos a Ti, com Tua misericórdia infinita, rogando, Pai, por todos aqueles de nós que se encontram com algum tipo de sofrimento, seja espiritual, seja físico, aonde quer que exista um de Teus filhos, precisando de Teu auxílio, que lá possas estar, através de uma mão amiga, encarnada, ou da companhia benfeitora espiritual, que seja merecedor. Que possam ser esses irmãos agraciados com todas as bem-aventuranças que necessitarem, com o auxílio que merecerem, as suas dores, ao seu desconforto, seja ele qual for. Pedimos, Pai, por nosso mundo que atravessa momentos difíceis, por todos que nele habitam e por todos que ao redor dele se encontram na atmosfera espiritual. Sejamos todos nós encaminhados sempre num caminho de luz, de paz, de refazimento, de reconstrução. Pois é para isso que caminhamos, para nos adequarmos ao caminho e com ele progredirmos e aprendermos. Pedimos, Pai, por Teus filhos que se encontram isolados, muitas vezes nos asilos, nos orfanatos, nas casas de correção de maiores e de menores infratores, nos hospitais, pelas ruas, dentro de seus próprios lares. Pedimos a todos os Teus filhos que necessitam de Tua luz, de Tua paz, do aconchego desse Pai de amor e infinita bondade que Tens, e que és e será sempre para nós. Pedimos a Ti, Pai, que a partir deste momento possamos estar conectados contigo, com vibrações de amor e de luz, buscando o auxílio de todos que precisam, através da prece bem sentida e do amor que possa residir em nossos corações. Que assim seja. Saudações, queridos irmãos. Que nesse momento nos sintamos envolvidos e confortados por Jesus. Que Jesus seja a nossa melhor companhia nesse momento, que é tão importante e tão grave a todos nós, mas o que buscamos através das orientações com base no Evangelho segundo o Espiritismo é o refrigério às nossas almas. Problemas, dificuldades, todos nós temos. Todos nós enfrentamos e enfrentaremos por um longo tempo, dadas as proporções da dificuldade de cada um de nós. Tomaremos por base o Evangelho para falar em algo que diz respeito a uma das muitas dificuldades do espírito humano até aqui. Nós vivemos uma realidade em que ainda somos estimulados lá no âmago, na raiz, na essência das nossas imperfeições, que estão radicadas diretamente no orgulho e no egoísmo. Particularmente no egoísmo, no orgulho, quando nos sentimos feridos no nosso orgulho, no brio, na nossa honra, por conta de sentirmos a necessidade do revide. E aí nós nos embasaremos com uma das passagens do Cristo que nos diz o seguinte: Vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que der
E ao que demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregar 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000. Dá a quem te pede e não voltes as coisas ao que deseja que lhe competir, que lhe comprestes. Então, meus irmãos, tomaremos por base uma realidade. Alguns de nós, educado, ensinado, e nós não estamos aqui criticando aqueles que nos ensinaram, de forma alguma. Os nossos pais, com muito carinho e com muito respeito, nós reverenciamos e aqui trazemos exemplos, mas falamos da questão educacional. O que nós recebemos na educação dos nossos pais ou responsáveis foi aquilo que de melhor eles tinham a nos dar, o que receberam e repassaram a nós. Mas quem de nós não foi orientado ou educado quando na escola, na sua relação com os amigos, em que se você apanhar na rua, você vai apanhar em casa? Isso não é uma crítica, é uma constatação de que, lamentavelmente, nós ainda fomos, e muitas vezes ainda somos, estimulados nas nossas maiores dificuldades. Façamos uma reflexão em torno da história da humanidade. Nós temos o advento da chegada, do ensinamento, da condução e orientação da primeira lei divina ao povo hebreu por Moisés, que foi instrumento da divindade para conduzir esse povo e trazer o ensinamento a nós. As nossas primeiras noções de justiça, ou que entendia-se que era justiça, conforme a condição daquele povo, embrutecido, rude, primitivo, na condição moral. Nós temos o que nós vamos chamar aqui de herança da lei mosaica, porque nós somos espíritos imortais. Vivemos essa época, vivemos essa realidade, e nós vamos observar, quando se estuda na profundidade, as questões que foram trazidas, conforme Moisés conduziu este povo, que foi necessário. Como é que era a organização desse povo antes de Moisés estipular a lei? Existia aquela disparidade em que muitas vezes esse povo rude e embrutecido agia de modo descompassado. As suas respostas à ação do seu irmão, do seu vizinho, elas eram desproporcionais. Então, quando se fala olho por olho, dente por dente, busca-se falar dentro do que compreendia lá esse povo uma noção, ou as primeiras noções de igualdade dentro da lei humana. Igualdade. Por quê? Porque aí um homem tinha o seu filho agredido, ele ia na outra aldeia e exterminava ou todos os homens, ou exterminava toda aquela aldeia. E quando Moisés se faz líder e, dentro da sua condição de influenciador, e conseguia, de certa forma, orientar e conduzir aquele povo, o que Moisés estipulou? Vamos nos organizar. A partir de então, é olho por olho, dente por dente. Arrancou um olho do teu irmão, vai ser arrancado o teu. As primeiras noções, por mais rudes que elas possam ter parecido, elas passaram uma certa ordem. O povo, na questão da organização humana, conduziu-se melhor. Havia mais um senso, ou início de um senso de justiça. Mas aí nós temos o advento do Cristo, que nos traz, dentro da sua proposta magnânima, a toda a humanidade, o amor. E Jesus, dentre muitas outras coisas, nos traz a lei do amor. E nos deixa claro, nos seus ensinamentos, na sua postura, na sua condução, na sua maneira de proceder, que, conforme disse aqui, aprendeste o que foi dito. Ou seja, até então, vocês se conduziam desta forma, e era importante e necessário.
né, dentro do que estamos trazendo aqui como a herança da lei mosaica. Aprendeste o que foi dito, certo? Foi ensinado lá por Moisés, foi útil, muito válido para a circunstância. E é importante que façamos uma ressalva. Nós nos impressionamos com o que vemos na história, porém, se trouxermos para essa realidade hoje, observemos que a humanidade avança. A questão da evolução do espírito, ela é progressiva. Foi necessário ao povo hebreu, porque serviu de instrumento e hoje nos serve de exemplo. Porém, eles trouxeram as primeiras noções do entendimento de justiça para a época. Olho por olho, dente por dente. Mas quando nós buscamos compreender os ensinamentos do Cristo, nós vamos observar que em muitos dos seus momentos ele exemplificou o amor na sua postura e na sua conduta. Tomemos por base agora o momento derradeiro da crucificação, em que Jesus ergue os olhos e diz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E em doutrina espírita nós buscamos compreender isso de um modo mais profundo. Nós somos espíritos no início de uma trajetória. Nós não somos espíritos que de poucas encarnações, somos de muitas, de incontáveis. Porém, estamos no início de uma trajetória, em um plano em que passa por um processo de transição, saindo de um mundo de expiações e provas, aonde ainda existe a necessidade de resgatarmos os nossos débitos de passado, os nossos equívocos, das nossas escolhas e da nossa forma de se conduzir diante da lei divina. Porém, estamos passando por esse processo e é um processo longo, é um processo demorado, mas que ocorre. Ele não vai parar simplesmente por conta de que o homem não quer avançar. Porém, estamos passando por esse processo e aonde nós encontramos dentro de um plano de expiações e provas espíritos desta condição, desta ordem, que somos nós, imperfeitos, com sérias dificuldades na aplicação das leis divinas. E temos muita dificuldade em desculpar uma ofensa. Ainda temos a condição daqueles que são reativos. Nós temos reações que dizem respeito aos nossos impulsos. E os nossos impulsos, eles normalmente nos conduzem a atitudes, a ações, a pensamentos inferiores. Nos sentimos feridos no nosso orgulho e muitas vezes buscamos devolver aquele suposto mal que o irmão tenha nos feito. Em nenhum momento nós refletimos pensando que talvez esse companheiro não tivesse tido um bom dia, talvez esse irmão não estivesse no seu melhor momento. Nós somos ainda, na grande maioria, não todos, mas na grande maioria, somos reativos. E isso é uma condição natural do espírito que passa por esse processo. Todos nós estamos em condições equivalentes por conta do nosso nível evolutivo e estamos nesta condição. E naturalmente nós sentimos a necessidade ainda do revide. Observemos que quando uma pessoa passa por nós e tropeça, esbarra em nós, nós não temos um olhar de carinho, um olhar de assim, não, meu irmão, tudo bem, quando muito. Muitas vezes o nosso primeiro impulso é de irritação, sem imaginarmos ou sem pensarmos primeiro que talvez, e normalmente, aquele irmão não tenha tido a intenção de esbarrar em mim. Nem sempre as coisas são exatamente como eu imagino. Aquela pessoa, aquele companheiro, ele simplesmente pode ter perdido o equilíbrio e esbarrou em mim. Mas muitas vezes o nosso olhar é de reprimenda, um olhar de revolta e muitas vezes sentindo a necessidade do revide. E isso falando nas questões que dizem respeito aos toques, à questão física. E quando é uma situação no trabalho, na vida, dentro dos nossos lares, com os nossos filhos,
Muitos, e isso graças ao bom Deus tem mudado bastante, ensinam os seus filhos, conduzem os seus filhos, conduzem as suas crianças de uma forma em que eles se sentem estimulados a revidar. Escutamos constantemente, violência gera violência, né? Estimulamos por vezes a agressividade das nossas crianças. Sabemos que estes, sob a nossa responsabilidade, precisam de limites, de uma condução ético-moral respeitável. Porém, muitas vezes são conduzidos à força bruta, pela agressão física. E esses espíritos não vivem mais essa realidade, não aceitam, não toleram. Eu sou da década de 70, nascido em 72. E nós fomos ensinados, conduzidos, de certa forma, em que muitas vezes a agressão física se fazia necessária. E não crescemos revoltados. Não fazemos aqui apologia à agressão física. Porém, nós buscamos compreender que a humanidade avança, a humanidade progride, evolui. Nós, hoje, quando vemos em praça pública uma agressão física, nos chocamos. Vivemos épocas em que nós aplaudíamos. Essas atitudes não são mais dessa época, não são mais desse tempo. A começar, que os espíritos que chegam agora nos exigem uma outra postura, uma outra condição moral. E nós precisamos nos atualizar com o Evangelho de Jesus. Precisamos nos harmonizar com as leis divinas e com o Evangelho de Jesus na sua aplicação nas nossas vidas. Porque senão, continuaremos sendo esses espíritos repetentes em um plano de expiações e provas que, lamentavelmente, repetimos os mesmos erros e choramos as consequências destes, dentro de um plantio em que é feito por nós mesmos. Precisamos refletir em torno de quais são os objetivos da vida, os porquês. Por que nós estamos aqui? Por que vivemos desta forma? Por que passamos por tantas dificuldades? Compreendemos em doutrina espírita que vivemos muitas dificuldades que se repetem nas nossas vidas, às vezes de modo involuntário, porque há a necessidade da reparação, há a necessidade daquela lição que não está bem consolidada em mim. Então, observemos. E nós pedimos a Deus nas nossas preces, aqueles que já têm a sensibilidade com esta prática. Senhor, me dá paciência. Ótimo. Precisamos muito, de muita paciência. Me dá equilíbrio, Senhor. Porém, alguns de nós entendem que a paciência, que o equilíbrio virá, de certa forma, em uma nuvem e nós seremos banhados, energizados, e que nós simplesmente teremos a contenção ou controle automático dos nossos impulsos. Não funciona assim, meus irmãos. Seguramente não funciona assim. Iremos viver experiências dos mais diversos tipos, com companheiros que nos exigirão muito desta paciência. É o exercício, é a repetição, para que nós consigamos realmente conter os nossos impulsos. E conter no sentido de nos reeducar, ter o controle, assumirmos o controle dos nossos impulsos inferiores. Nós temos que nos sentir responsáveis e não culpados. Responsáveis pelas nossas atitudes, responsáveis por aquilo que precisamos fazer em nossas vidas. Mas precisamos acordar e parar de responsabilizar os nossos irmãos. Porque as frases são sempre as mesmas. Você viu o que o fulano fez para mim? Como é que pode? Você viu, fulano me derrubou, fulano me destruiu. Mas o mesmo Deus que é pai desse irmão é meu pai, é pai de todos nós.
Então, quando eu desejo mal ao meu irmão, ou ele me deseja mal, nós estamos desrespeitando a Deus. Estamos desrespeitando as leis divinas. Precisamos despertar para essa realidade. Acordar para não nos sentirmos mais fragilizados no nosso orgulho, porque Deus está sendo injusto comigo. Olha que injustiça, por que eu estou passando por isso? Porque quando nós refletimos no que é trazido nesse capítulo, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus em nenhum momento, nos seus ensinamentos, orientou os homens que simplesmente se entregassem ao seu algoz, ou que nós docemente entregássemos o pescoço, né, ao algoz para que ele pudesse fazer o que quisesse conosco. Não. Ele condenou o revide. E é isso que os benfeitores têm nos trazido constantemente. Porque o primeiro a ser lesado, a ser prejudicado, somos nós. Nós perdemos com revide. Nós perdemos. Observemos que quando nós defendemos que, sim, mas você viu o que o fulano fez comigo? Ele ultrapassou os limites. Mas que limite? Que limite é esse? Um limite que nós estipulamos. Um limite humano, e observemos os limites de cada pessoa. Para alguns, o limite é muito pequeno. Um olhar atravessado é motivo de agressão física. Uma fechada no trânsito é motivo de ofensas, se não de mortes, assassinatos. Então nós precisamos acordar para a realidade de que nós somos irmãos. Nós não sabemos qual é a realidade desse irmão, quais são as suas dificuldades, o que ele possa estar passando ou tenha passado. São tantas questões que envolvem as nossas vidas, as nossas particularidades. É momento de largarmos as armas e nos entregarmos de corpo e alma à nova era, a uma nova proposta de nos respeitarmos a nós individualmente e respeitarmos o todo, o coletivo, respeitarmos os nossos irmãos. Ainda vivemos em confronto, vivemos em guerra, vivemos brigando conosco, não nos aceitando, não nos perdoando, sentindo a necessidade de punição. E isso é tão ruim que nós encontramos esses estímulos na mídia. Assisti a um trabalho do Rossandro, que é muito conhecido no meio espírita e na psicologia, e ele nos faz uma série de reflexões que são extremamente importantes. Faz com que nós pensemos que, pelo fato de sermos reativos e sermos tendenciosos e nos conduzimos normalmente às questões mais negativas, ele nos lembra, faz um chamamento de que, muitas vezes, nós damos vazão a notícias negativas, curtimos diversas notícias, vídeos e situações no YouTube, em diversos canais de comunicação, veículos de comunicação, que são pejorativos no sentido de compartilhar, proliferar o mal. Quando nós temos muitas notícias que falam de coisas boas, notícias de pessoas anônimas que fazem o bem, pessoas que nós desconhecemos, situações que nós podemos usar em nosso benefício, na nossa educação e educação dos nossos filhos. Quanto trabalho nobre, espírita e não espírita, que fala do bem da humanidade, na educação dos seres, na boa condução, na moral, na evolução, que nos estimula a continuarmos, a seguirmos em frente, a desculparmos, a perdoarmos sempre. Muitos, basta que busquemos nos mesmos canais. Porém, o que as pessoas ainda se sentem bem? Com notícias pejorativas, ruins, que falam de maldade, que falam de assassinato. Questões que muitas vezes fazem com que a gente ria, se divirta da chacota que muitos irmãos passam. Nós ainda nos sentimos estimulados por essas práticas.
E como é importante que observemos isso. Sejamos, na medida das nossas condições, menos reativos. Saibamos lidar melhor com os nossos impulsos, com as nossas dificuldades. Que não revidemos tanto, que não alimentemos tanto rancor, tanta vontade de devolver ao outro o mal que possa nos ter feito, aquilo que entendemos que possa ser mal, pois este que nos faz o mal, entre aspas, é um instrumento ao qual a divindade utiliza para nos educar. Nós é que não aceitamos, nós é que ainda não compreendemos dessa forma, mas precisamos nos entregar de coração aberto. Observemos a fala de Jesus, que ergue os olhos ao Pai e diz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Um espírito dessa envergadura moral, que a nós, que buscamos compreendê-lo e com muita dificuldade, sabemos que ele é o governador espiritual deste planeta. Olha para nós com maior amor e maior carinho, sem a necessidade de nos perdoar, porque não se magoou conosco em nenhum momento. Quando veio à Terra e exemplificou o amor, sabia que seria perseguido e vilipendiado. Sabia disso. Que ia lidar com essas crianças na questão de evolução espiritual, que somos nós. Mas que não deixou de nos amar e que não foi embora. Segue conosco sempre. É importante que nós saibamos, pela nossa educação, pela nossa busca da nossa evolução, é importante que nós consigamos aplicar o seu Evangelho nas nossas vidas. Sejamos exemplo aos nossos filhos. Saibamos orientá-los. O bom exemplo começa em casa. Se nós darmos exemplos de perseguições, de rebeldia, de revolta, de racismo, de corrupção, seguramente eles serão mais adiante, quando adultos, estes mesmos que nós perseguimos e criticamos. Nós precisamos mudar o futuro. Precisamos dar a outra face do outro lado. Responder com um gesto nobre. Se não consigo conter o meu impulso de revolta e raiva, mas que eu dê a outra face, uma prece em favor daquele irmão que ainda sente a necessidade da agressão, mas também em meu favor, que ainda tenho muita dificuldade de lidar com a dificuldade do irmão. Muita paz a todos os irmãos, que Jesus nos ampare sempre. Então, neste momento, nós agradecemos a todos pela oportunidade que foi de estarmos juntos novamente. Encaminhamos o nosso encerramento de mais uma atividade de exposição doutrinária via nossas redes sociais, da nossa querida Casa Espírita Fraternidade, com a nossa prece, como já é de costume. Obrigado, querido Pai, pela oportunidade que nos deste mais uma vez de convívio, de reflexão e de aprendizado. Que possamos nos manter com fé, com esperança no futuro, com resignação, fazendo cada um de nós a nossa parte, pretendendo assim transformarmos o quanto antes esse mundo que está lá fora, sendo guiados, confortados e esclarecidos por essa doutrina de luz, pelo auxílio dos bons espíritos, a quem agradecemos em Teu nome, por mais este dia de reflexão e aprendizado a todos nós. Que assim seja.